a aviação civil versus a aviação militar. Nós já temos produzido outros vídeos sobre esse assunto, para que você tenha uma compreensão mais ampla e profunda. Eu convido que você assista aos demais vídeos. E eu vou deixar sempre o link na descrição desse vídeo. E um dos pontos que nós estamos enfatizando é a formação, ensino e a formação. Há diferença? Sim, há diferença. E por que que alguns pilotos ou pilotos alunos se dão muito bem na aviação civil? Eu conheço excelentes pilotos civis, mas que, por uma questão ou outra, não se deram bem na formação da aviação militar. E eu vou, conforme eu já tenho explicado em outros vídeos, eu vou aprofundar mais nesse vídeo aqui. E é claro, né, que o pano de fundo são múltiplas inteligências. Tá? Lembrando que nós temos um curso bem maior sobre múltiplas inteligências, e aí eu tenho um módulo específico para múltiplas inteligências na aviação, que está muito legal. E hoje nós vamos estudar, na verdade, nessa série, eu estou vendo apenas duas inteligências, que nós já vimos no vídeo anterior, que é a inteligência espacial e a inteligência sinestésica, que nós vamos falar um pouquinho hoje aqui. Lembrando que a inteligência sinestésica eu entendo que ela é precedida pela inteligência espacial. São independentes, mas elas sim se complementam. Tudo bem? Professor Calazans, para mim sempre um grande prazer tê-los a bordo. Múltiplas inteligências na aviação. O nosso curso de múltiplas inteligências, na forma geral, o curso genérico, tem ali mais de 30 aulas, só para você ter uma ideia de quão importante é esse assunto, onde eu faço uma abordagem de uma forma genérica. E é claro, of course, que você pode e deve, né, estudar bem e depois sim fazer o seu apego ao nosso múltiplas inteligências, curso mais ou módulo mais específico que é da aviação. E hoje, inteligência sinestésica. Olha só, nós vamos talvez gravar aqui esse vídeo, que é em torno de 20 minutos. Eu não vou exaurir esse tema na aula de hoje. Inteligência sinestésica, ela envolve muitos tópicos. Lembrando que eu vou falar o que é mais importante para a, a formação. Eu estive na Academia da Força Aérea. A Academia da Força Aérea é uma referência, tá? Academia da Força Aérea, Escola de Aviadores da Força Aérea do Brasil. Eu não fui piloto da Força Aérea Brasileira, eu fui piloto civil. Tá? Não fui piloto da Força Aérea Brasileira, mas estive na Academia da Força Aérea faz tempo, em 90, faz tempo, em 1990, e eu fiz um curso lá de instrutor de simulador de voo. E neste curso compreendia também o acompanhamento dos cadetes. Então, no meu curso, eu aprendi a trabalhar com simulador de voo. Depois eu trabalhei durante 5 anos, na verdade até mais, na formação de piloto civil, dando instrução de simulador de voo. Na academia da Força Aérea, eu fiz o curso, e o curso compreendia também instruir algumas aulas, dar algumas aulas para os cadetes. E depois, então, eu consegui fazer uma comparação entre os cadetes e também os pilotos da aviação civil. Em relação a alguma diferença, eu já fiz na aula anterior. Muitas vezes eu fui trabalhar dando aula para pilotos civis em escolas e até mesmo universidades. O que eu percebia é que muitas vezes o piloto iria iniciar o curso de voo por instrumento no simulador de voo e não tinha um preparo teórico, nenhum preparo de geometria, lembrando que a visão espacial ou a inteligência espacial para a aviação requer sim um conhecimento muito interessante de radiogrametria, de geometria plana, geometria espacial e assim por diante.
Mas conversando com os cadetes lá, alguns cadetes, tanto lá na Academia da Força Aérea Brasileira, como também fora da Academia da Força Aérea Brasileira, inclusive eu estou orientando um aluno que tem intenção de entrar na Academia da Força Aérea Brasileira para ser piloto, eu já alertei quanto a esse assunto. E ele falou, professor Calazans, coincidiu, porque esses dias eu assisti uma palestra com um coronel aviador da Força Aérea Brasileira, e ele falou a mesma coisa que você está falando aqui. Claro que ele não falou sobre, não usou a expressão inteligência sinestésica. Mas conversando com alguns cadetes, até mesmo ex-cadetes, e alguns pilotos da Força Aérea Brasileira, pilotos militares, eles entendem que existe uma missão, vou chamar de missão, uma aula, um tópico muito importante que é o voo de formação. Eu ouvi falar também voo de formatura, ou seja, quando o cadete, o piloto aluno, ele vai fazer uma instrução em que ele tem que voar em formação com os outros aviões. E esta aqui é uma manobra que complicada e que, infelizmente, esse colega meu, foi até um colega de turma da Escola de Sargentos que fez esse curso, fez esse voo, ele falou, Calazans, até chegar aqui eu me dei muito bem, mas quando chegou nesse voo, eu não consegui coordenar. E ele fez umas perguntas para mim e eu entendi que as dúvidas dele e os problemas que ele apresentou, suas dificuldades, estavam sim relacionadas com inteligência sinestésica. Repito, eu não li todo o edital da Academia da Força Aérea Brasileira e nem o programa das instruções, e eu tenho para mim percepção que lá eles não devem usar essa expressão, inteligência sinestésica. Eu, como especialista na área de ensino, mais de 40 anos, e também neuropsicopedagogo, eu consegui traduzir essas dificuldades de alguns alunos nesse sentido aqui. Ora, o que faltou para esse cadete e para alguns, e se isto é problema para alguns, é a tal da inteligência sinestésica. Né? Não é fácil, hein? Voar. Aqui no caso, às vezes você tem aeronaves de performance diferente. Eu já vi várias aeronaves voando em formação com performance diferente, T-25 com T-27 e outros tipos de aeronave. Requer do aluno, ou do piloto em geral, uma habilidade muito importante, relevante, que eu acho sensacional, é essa habilidade e essa inteligência que o piloto militar, ou não, há também pilotos civis que fazem esse tipo de voo. Né? Estou enfatizando aqui a aviação militar, porque nós já falamos em aula anterior que, às vezes, o aluno, para desenvolver a inteligência sinestésica, ele requer um bom tempo. Muitas vezes, a Academia da Força Aérea Brasileira, você tem um tempo. Se você não cumprir ou aquela missão, não fizer cumprir aquela missão satisfatoriamente, você pode até mesmo ser desligado do voo. Na aviação civil, conforme eu já falei em aulas anteriores, muitas vezes o aluno não tem inteligência sinestésica e ele vai levar mais tempo. O ideal é que o aluno piloto, ao entrar na academia da Força Aérea Brasileira, ou Escola Militar, já tenha a inteligência sinestésica. E ele vai, então, aplicar a inteligência sinestésica na atividade aérea. Múltiplas inteligência sinestésica. O que é? Lembrando que, se você for procurar algumas definições, dependendo do autor, você vai achar várias definições, e eu vou focar no que se refere à atividade aérea. Tem dois pontos: o que é inteligência sinestésica e como desenvolvê-la. Esse é o maior ponto nas 10 múltiplas inteligências que eu trabalho no curso geral, eu pego no pé desse detalhe aqui. Então, não apenas o que é, mas alguns alunos até entendem o que é inteligência sinestésica, mas não sabem como desenvolver. Eu sempre falo que a inteligência sinestésica, ou as demais inteligências, é interessante que o aluno ele adquira todas essas inteligências antes dele entrar no ensino superior ou na sua atividade profissional, atividade ou ofício. Porque há algumas atividades, algumas profissões
que requerem algumas habilidades e muitas vezes o aluno não consegue desenvolver. Eu trabalhei na área do direito, é muito comum advogados se formarem, uma das habilidades é a inteligência linguística. E o advogado não tem. Por incrível que pareça, muitas vezes a faculdade, em seus 5 anos, não desenvolve habilidade linguística. O ideal é que ele entre na faculdade já com a habilidade de inteligência linguística desenvolvida. Tá? Ele não desenvolveu, a faculdade também não trabalha com essa competência e às vezes ele tem grandes problemas de passar em concurso, prova oral e até mesmo desenvolver a atividade jurídica como advogado e assim por diante. Então, o que é a inteligência e como desenvolver? O que é? A habilidade de usar o próprio corpo para aprender, expressar ideias, resolver problemas e se comunicar, envolvendo coordenação motora, equilíbrio, força e destreza. E aqui, para aviação, eu enfatizo esses pontos aqui: coordenação motora, equilíbrio e destreza. Então, para voar em formação, você precisa ter uma coordenação motora. Se você está voando em um ar turbulento, com variação de vento, rajadas, né? Leves rajadas ou leve variação do vento, e você tem que coordenar a distância entre você e as demais aeronaves. Equilíbrio e destreza. Tá? Então vamos lá. Quando eu falo de inteligência sinestésica, nós estamos falando também de inteligência corporal. Né? Aí nós falamos de posição, equilíbrio, movimento, velocidade e deslocamento. Olha só, embora eu esteja sintetizando para a finalidade da atividade aérea, a inteligência sinestésica é a inteligência corporal. Onde você está? Como você está se movimentando? Como você está se deslocando? Professor Calazans, somente quem entra na atividade aérea é que tem a percepção do seu movimento, deslocamento e equilíbrio no ar. Fora isto, ninguém tem. Então, normalmente, as pessoas se deslocam a pé, de bicicleta, de carro, de moto, e têm uma inteligência sinestésica voltado para o plano terreno. Mas, professor Calazans, em se tratando de atividade aérea, as coisas mudam. As coisas mudam. E aí a pergunta é, professor Calazans, eu não vou conseguir desenvolver a inteligência sinestésica sem que eu nunca tenha voado ou feito um curso de paraquedismo ou coisa equivalente. E aí, como é, professor Calazans, que eu vou, então, me dar bem ou desenvolver no curto espaço de tempo a inteligência sinestésica, não vou de formatura, formação e assim por diante. Mas eu vou mostrar aqui para você que você, embora não tenha inteligência sinestésica aérea, você já pode sim ter uma inteligência sinestésica e essa inteligência bem desenvolvida aplicada na aviação. Então vamos lá? Como é que eu me movimento, como é que eu me equilibro, né? Como que eu faço o meu equilíbrio, como que eu faço o meu deslocamento, lembrando que na atividade aérea você tem o deslocamento horizontal, né? Para frente, para os lados, longitudinal, movimento lateral e temos também um movimento vertical. Né? Normalmente você andando de bicicleta, normalmente você não tem esta percepção. Então vamos ver. Eu vou desenvolver. Como é que eu desenvolvo? Qual é o grande segredo? Lembrando, eu preciso enfatizar que a inteligência espacial antecede a inteligência sinestésica. Inteligência sinestésica igual a inteligência corporal. Pronto. Inteligência sinestésica é o corpo em prática. Tudo aquilo que eu falei de movimento, deslocamento, equilíbrio, é em prática. A inteligência sinestésica não é uma inteligência teórica. Você não consegue apenas estudando livros, eu sei o que é uma inteligência sinestésica, é a inteligência que eu devo desenvolver me movimentando para cima, para baixo, para os lados e assim por diante. Não, é o corpo em prática. Então vamos lá, como que eu desenvolvo? Ora, a dica que nós damos para os alunos, né, é essa. Inclusive, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Eu trabalho há 40 anos na formação de pilotos civis
E eu percebi que na formação de piloto civil tem uma manobra, que eu vou falar mais para frente, que chama de arredondamento. É quando o piloto, aluno, ele vem para o pouso, ele tem que arredondar a aeronave, principalmente a aeronave 3 pontos. E aí depois ele coloca a aeronave de pouso, na posição de pouso. E fazer esse movimento aqui que nós chamamos de arredondamento é sim a dificuldade de muitos pilotos alunos. Mas eu percebi que os alunos que eram atletas, não atletas profissionais, mas os alunos que desenvolviam algum tipo de esporte, principalmente os esportes aéreos, eles se saíam bem melhor em um tempo bem mais curto. Eu não fiz uma pesquisa científica sobre esse assunto, mas eu percebi e eu trago isso como uma experiência. Então, o esporte é sim uma excelente maneira de você desenvolver a inteligência sinestésica ou inteligência corporal. Eu só queria deixar bem claro que o esporte, você deve fazer o esporte com critério. Não é jogar bola de qualquer maneira, jogar ou qualquer outro tipo de esporte. É fazer dentro dos critérios técnicos de cada atividade. Tá? Eu vou chamar aqui alguns esportes aéreos. Né? Os esportes aéreos é uma classificação minha, tá? São aqueles esportes que eu vou explicar aqui que eles são mais aéreos do que outro esporte. Professor Calazans, o futebol, por exemplo, o futebol não é praticamente aéreo, mas eu estava agora participando de uma aula numa escola de futebol e eu achei interessante em que o professor ele pendurou a bola num pedestal, num barbante ali, e fazia com que os alunos pulassem, corressem e depois viesse a dar a cabeçada. Ele falou, Calazans, muitos jogadores de futebol não têm essa destreza em frente ao gol, porque perde, olha o que ele falou, perde o pique do movimento, distância, velocidade e a posição da bola. Eu achei isso sensacional. Eu falei para esse professor: você está desenvolvendo nos alunos a inteligência sinestésica. Quando eu era aluno do ensino médio, né? Na época era colegial, a denominação era outra. Eu tinha um professor que era sensacional, o professor de educação física. Naquela época, na escola pública, nós realmente aprendíamos, nós fazíamos educação física com o propósito de aprender. E esse professor deu aula durante vários anos para nós em todos os esportes, handebol, basquetebol e futebol. E no futebol, ele dava várias atividades. Uma delas que eu achava muito interessante, ele pedia para que um lateral corresse com a bola e uma outra pessoa corresse no centro do campo. Os dois corriam, em determinado momento ele dava um apito para que a pessoa cruzasse a bola, tanto o lateral esquerdo quanto o direito, para que a pessoa que viesse correndo pelo centro desse a cabeçada e acertasse o gol. E era muito interessante esse treinamento, porque muitas vezes o corredor, o centroavante, ali, o atacante, ele perdia o tempo da bola, ou às vezes a pessoa que ia cruzar perdia o tempo da bola. Ele fazia esse treinamento, mas o professor, quando estava fazendo isso, ele estava desenvolvendo em nós a inteligência sinestésica. Nós temos aqui o basquete, né? Basquete é um esporte mais, olha lá, especificação minha, é um esporte mais aéreo do que o esporte, que o futebol. Então, aqui é uma coisa que você vai aprendendo automaticamente: deslocamento, movimento longitudinal, movimento para frente, movimento lateral e movimento vertical, tempo, velocidade, distância, ok? O voleibol também dá esta o desenvolvimento da inteligência. Nós temos aqui o handball. O handball é excelente também, porque você consegue ali movimentar o seu corpo nos vários eixos. Quando eu trabalhei como instrutor de simulador de voo, nós falávamos sobre isso. Os eixos, os 3 eixos. O piloto, às vezes, tinha dificuldade de manter a aeronave equilibrada nos eixos, que eu não vou explicar aqui. Mas a inteligência sinestésica bem desenvolvida aqui. Vários esportes ligados ao atletismo, estudando aqui como exemplo, né?
o salto à distância, tem um salto em altura e assim por diante. Tá? Você não precisa ser um atleta, mas eu repito, se você quer desenvolver a inteligência sinestésica, um requisito, uma competência, uma capacidade, uma habilidade requerida na atividade aérea, você precisa desenvolver. É interessante que você desenvolva a inteligência sinestésica. Na academia da Força Aérea, conversando com. Estou sendo repetitivo, né? Conversando e vendo as dificuldades de alguns pilotos, eu percebi que eles se deram mal na instrução de voo devido à falta de inteligência. 1984, olha que coisa interessante, Karate Kid, acho que depois, em 2000, esse filme foi refeito. Mas eu me lembro desse filme, 1984, que o professor o japonês, o instrutor, dando aula para o meu xará, Daniel, o Daniel San, começou o curso lá de Karatê, e uma das primeiras aulas, ele achou que ia para o tatame, né? E o professor pediu para que ele pintasse um muro quilométrico, né? Ele ficou até indignado e o professor não deu muita explicação, não. Depois que ele começa as atividades das artes marciais, aí ele viu a importância dele ter esta destreza aqui no punho e fazer isso que ele utilizou muito. Então, claro, que é um exemplo, mas eu achei muito interessante que ele precisava ter uma inteligência. Na realidade, o que o professor estava fazendo aqui é fazendo com que ele desenvolvesse a inteligência corporal. Ele não poderia realizar alguns golpes se ele não tivesse inteligência corporal. Eu achei magnífico aqui. Isso aqui foi em 1984. Lembrando que Howard Gardner ele desenvolve a inteligência, as múltiplas inteligências, em 1983. Né? Depois foi desenvolvida e até hoje está sendo mais aperfeiçoada. Então, em 84, esse professor ensina para ele inteligência corporal. O que ele estava querendo dizer? Você não vai conseguir desenvolver as artes marciais, a luta, se você não tiver previamente a inteligência sinestésica, a inteligência emocional. E na aviação é a mesma coisa. Esse aqui, para mim, foi um exemplo lindo, maravilhoso. Eu falo aqui do arredondamento e pouso. Né? Então, uma, uma pane é uma dificuldade que eu encontrei em muitos pilotos que era a manobra que normalmente precede o solo. Depois dessa manobra, normalmente o piloto faz o voo solo. Então ele vem para o pouso, um piloto, aluno, ele falou, professor Calazans, eu não consigo arredondar, porque o exemplo, naquele manual, o manual do avião que ele voava, falava que ele tinha que arredondar a 10 metros. E ele não conseguia, ele não tinha inteligência espacial, ele não conseguia em voo calcular ou estimar uma altura de 10 metros do chão para ele colocar o avião na posição. Às vezes ele ia muito para o chão, se aproximava muito do chão, batia a aeronave e subia. E às vezes ele arredondava muito alto, a aeronave placava. Ele falou, professor Calazans, eu não consigo. Então ele não tinha aí uma inteligência espacial. Né? E o outro aluno, ele me trouxe um problema maior. Professor Calazans, eu consigo estimar a altura estabelecida no manual do avião, mas eu não consigo, mesmo eu tendo estabelecido aquela altura, às vezes eu bato muito forte no chão e às vezes eu arredondo muito alto, arredondo muito baixo, muito alto. Eu falei, para você está faltando a inteligência sinestésica envolvendo o ambiente. Aí é muita coisa, hein? O que eu quis dizer para ele é o seguinte: o manual do seu avião está dizendo que você deve arredondar a 10 metros de altura. Estou falando 10 metros, mas eu não lembro a altura, mas vamos colocar como exemplo. Mas em situação padrão, CNPq, né? Situação de temperatura, pressão padrão, ou seja, CNTP, né? Ou seja, temperatura de 25 graus, um nível médio do mar, pressão 1013,2, 29,92. Nós estamos hoje, falei para ele, a 40 graus, 38 graus. O ar, olha a pressão está 1009, 1007, olha só. Então você não tem inteligência sinestésica. O que é inteligência sinestésica? Inteligência sinestésica é você
perceber o ar e, lembra, o que é inteligência sinestésica? É você se posicionar no ar, no caso aqui, no ar. O equilíbrio, deslocamento. O corpo, o avião, ele se desloca diferentemente dependendo da pressão. Quanto maior a pressão, a densidade é diferente, a temperatura pode ser diferente. Quanto menor a pressão, quanto maior a temperatura, menor a pressão, menor a densidade. Então, o que acontece? O ar, o avião, o corpo, no caso aqui, o corpo tem uma expressão que muitos pilotos usam, pilotos instrutores, você deve vestir o avião. É como se o avião fosse a sua peça, como fosse uma peça de roupa, como você. Ora, eu achei muito interessante os pilotos instrutores usar essa expressão. O que ele está querendo dizer é o seguinte: você deve sentir o piloto instrutor, sem usar essa expressão, está falando da inteligência sinestésica. Você deve vestir o avião, você deve sentir o avião. Como é que o avião ou o seu corpo se desloca numa temperatura padrão, numa pressão padrão? Uma vez eu estava conversando com um nadador, ele fala no mar. No mar, dependendo da temperatura, da pressão e assim por diante, a água se apresenta fisicamente de uma determinada maneira. E ele falou para mim que o nado, dependendo da temperatura, do ar, pressão e assim por diante, ele se desloca mais rapidamente ou menos rapidamente. Eu achei interessante. O que ele estava fazendo? Ele estava dizendo que ele sabe como o seu corpo se comporta diante do ambiente. Aqui é uma inteligência sinestésica fenomenal. Professor Calazans, eu vou ter que aprender isso? Vai. Se você tiver uma inteligência sinestésica já bem desenvolvida, você não vai ter que aprender o que é inteligência sinestésica. Você vai ter que aplicar o que você já sabe dentro do novo ambiente. Um nadador no mar, ele vai aprender a aplicar a inteligência sinestésica no mar. O piloto vai aprender a inteligência sinestésica. Nós também, eu não sou paraquedista, mas acompanhei também muitos paraquedistas, inclusive cursos de paraquedistas. Isso também ocorre para os paraquedistas. Interessantíssimo. Então, inteligência espacial, inteligência sinestésica é uma habilidade. Se é habilidade, ela pode ser adquirida e pode ser desenvolvida na prática. Piloto que não pratica, não aprende. Então, prática. Vamos lá? Toda habilidade, skill em inglês, ela pode ser adquirida e desenvolvida na prática. Então, você precisa desenvolver, tá bom? Habilidade. Inteligência sinestésica é uma habilidade. Não é dom, não é talento. Aquele piloto já aprendeu, já nasceu com essa habilidade. É verdade, por questões várias, que algumas pessoas desenvolvem mais rapidamente e até tem já algumas características da inteligência sinestésica. A gente já percebeu isso. Poderia até dizer, uns são mais inteligentes que outros. Até posso entender isso. Mas, em princípios gerais, não é dom, não é talento. Então, você pode e deve desenvolver. Tá bom? Opa, nós acabou. Não, nós acabou não. Nós acabamos. Eu estou dando só uma palhinha aqui, tá, pessoal? Esse assunto é muito bonito, muito interessante, mais amplo e mais profundo. Em nosso curso de Inteligência Geral, múltiplas inteligências, a gente aprende mais sobre isso e múltiplas inteligências na aviação. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, eu vou deixar alguns links são 4 aulas dessa série, tá bom? E também no Calazans Aviation. Lá no Calazans Aviation é um grupo onde o professor Calazans coloca vários assuntos, tópicos sobre aviação e considerando que eu também preparo alunos para vários cursos, um deles aviação. Em Calazans Provas e Concursos, você também tem dicas ali de como aprender as múltiplas inteligências. Também, para mais informações, você tem o nosso Zap, que é do grupo 911 São Paulo, 986936733 e também o e-mail calazans.daniel@gmail.com. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto. Estude com o professor Calazans.
Para mim, professor Calazans, sempre, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.